Oi, oi, gente, eu sou o Nathan Sereio e hoje eu vou transformar a minha mãe em drag. Olha, gente, a minha mãe ela é tão esperta que ela já inventou uma técnica pra conseguir que eu faça uma maquiagem social nela bem basiquinha. Ela mente pra mim que vai na igreja, mas na verdade ela vai pra um barzinho aí. Mas hoje ela não vai fugir, hoje ela vai virar drag queen com a maquiagem bem basiquinha, nível Trixie Mattel, tá, gente? Uma coisa assim bem básica. E aí, mãe, tá preparada? Hoje eu já fiz, já passei hidratante na pele dela, né? Agora eu vou passar. Não sei se começa pela base ou pelo olho. Normalmente todo mundo prepara a base, né? E depois faz o olho. Mas quando é um olho assim muito colorido, com muita cor, muitas coisas que podem cair e manchar a pele, às vezes é melhor começar pelo olho, né? E daí a gente limpa a pele e depois passa a base. Quando é sombras que mancham e deixam a pele acinzentada, esverdeada, tipo azul, preto, às vezes é melhor começar pelo olho. Então eu acho que eu vou começar pelo olho. Um truque que eu uso pra deixar aquelas sombras minhas super pigmentadas, gente, eu achava que o segredo era a sombra cara, né? A gente via reviews de outros maquiadores usando paletas de freestyle que custam mais de R$ 500 se for converter o dólar. E quando eu tive acesso a essas paletas caras, eu vi que o segredo não era só ter uma paleta cara. O segredo é que todo maquiador prepara a pele, o olho com um primer branco de milhões, e é por isso que a sombra fica forte daquele jeito. E às vezes é usado até outros produtos também que são mais cremosos para selar a sombra, tipo um batom mate. E por isso que dá aquele mega efeito de olho coloridão no Instagram, que às vezes a gente compra uma paleta de sombra e não atinge aquele resultado. Então o que eu vou passar no olho da minha mãe agora vai ser um clau branco, que ele é cremoso, e tudo que eu jogar de sombra em pó colorida nele vai grudar super forte. Eu já passei, né, com o primer, eu usei um clau branco cremoso. Agora eu vou misturar um pouquinho de batom roxo, batom mate. E a cor escura eu vou passar só aqui na pálpebra, né? Daí eu vou estimulando com um clau branco. E depois eu vou aplicar a sombra aqui por cima, que daí ela vai pegar mais forte, mais pigmentada. Começar a aplicar a sombra aqui, né, gente? E vamos lá, né? As perguntas que sempre fazem. Eu acho que sempre quando eu mostro foto do meu trabalho para pessoas que eu tô conhecendo novas, né? Tipo no trabalho, no rolê e tudo mais. Uma das primeiras perguntas que todo mundo faz é: e os seus pais, como eles são? Eles te aceitam? Porque geralmente aqui no Brasil, né, a gente já sabe qual que é a história. O Brasil consegue matar mais as pessoas LGBTs do que em países que tem até pena de morte para pessoas LGBTs. E aqui consegue estar em primeiro lugar no ranking devido, né, à violência contra as pessoas LGBTs, preconceito. Em média morre uma pessoa LGBT por dia. Então, infelizmente aqui é normal o preconceito, pessoas expulsas de casa, tudo mais. Eles quando vê uma pessoa assim drag, né, já a primeira coisa que pergunta é: o que seus pais acham disso? Eles sabem que você se monta? E a relação, bom, eu vou falar no meu olhar, né, depois a minha mãe fala do olhar dela, ver se ela concorda. A gente veio de uma cidade bem pequenininha chamada Natividade da Serra. E lá, como, né, tinha poucas pessoas LGBTs assumidas, as poucas eram muito motivo de chacota. Eu lembro que tinha um menino que o apelido dele era o nome dele, mas um bicha na frente, era tipo fulano bicha. Então sempre lá foi visto como algo muito ridículo, como muito errado. A cidade lá, querendo ou não, é um pensamento bem pequeno, né? Então, tipo, muito racismo, não era só homofobia, era racismo. Quem não era cristão também sofria preconceito. Aqueles pensamentos simplistas de lugares pequenos, né? Não que em lugares grandes também não tenham, mas eu acho que em lugar pequeno isso é muito mais forte porque não tem muita diversidade na cidade, então as pessoas não estão acostumadas com o diverso. Eu sinto que quando a gente morava lá, em atividade, era mais difícil de aceitar porque a cidade inteira via como errado. Eu sinto que começou a melhorar a visão que as pessoas têm de mim quando eu vim aqui para Caraguá. Porque aqui eu já não era mais o ET, o diferente, o bizarro, o do capeta ou algo assim.
Aqui, quando eu comecei a estudar teatro, quando eu comecei a fazer arte na escola mesmo, antes de terminar o ensino médio, as pessoas já começaram a me respeitar como artista. E eu sinto que isso ajudou também no olhar que a minha família começou a ter sobre mim. Tipo, lá na atividade parecia que eu só tava querendo causar a população, querendo chamar atenção. E aqui em Caraguá que eu fui me entender como um artista. E eu acho que eu consegui passar isso também. E eu e a minha mãe a gente foi se aproximando muito com o tempo, né, mãe? Antigamente a gente saía e eu odiava ficar no rolê, um velho reclamão. Dava meia hora de rolê e já queria ir embora. E conforme eu fui crescendo, meu gosto musical foi evoluindo. Meu gosto musical agora se parece até com o da minha mãe. Eu adoro anos 80 lá também. Eu amo Madonna, Cher, Cyndi Lauper. A minha mãe fazia cover da Cyndi Lauper na escola. Então, olha, talvez essa arte da imitação, da drag, de imitar grandes divas, esteja no sangue, porque minha mãe já foi drag e nem sabia da Cyndi Lauper. E eu tenho essa percepção que, assim, já teve preconceito sim, eu já ouvi algumas coisas que me machucaram, mas hoje em dia a gente tem uma relação super saudável. A minha mãe me apoia pra caramba, já me levou em muitos shows, eu vivo pedindo pra ela me levar. Porque as baladas pagam mal, né? Vamos falar as verdades. Às vezes não dá pra custear o transporte, figurino, a depilação, caramba, quatro. E a minha mãe sempre me ajudou. Porque por mais que né, as festas não paguem tão bem, assim, não valorizem os artistas, eu sempre quis estar fazendo show, sempre estar presente em todos os eventos possíveis pra mostrar a minha arte, porque ela precisava ser mostrada. E pra fazer o meu nome também, né? Pra levar minha arte além. Mas enfim, mãe, conta um pouco pra senhora como que foi. A senhora tomou susto com a sirena, como que foi para aceitar, se essa visão minha de que mudar de atividade ajudou melhor, porque aqui em Caraguá o povo não quer nem saber, tipo, eu sou filho da professora, da escola, que o povo falava isso, já ouvi umas línguas falar, né, que a senhora trabalhava na escola e o povo falava, nossa, mas não cuida nem do filho dela direito, porque é um LGBT e tudo mais. E aqui em Caraguá já não tem mais disso. Aqui eu lembro que a senhora ia na escola, tinha professoras minhas que elogiavam, que fazia arte lá na escola. Participava de tudo, gente. Na escola eu cuidava da festa junina, da formatura, do Grêmio, eu era super assim, né? Artista desde sempre. Tocava teclado quando tinha apresentação, ou quando tinha, como que chama, né? Quando precisa repor algum dia letivo e tem alguma atividade na escola. Reposição mesmo. Reposição, né? Quando, ao invés de tipo, tem que ter uma aula em um sábado, faz um evento com um sarau, alguma coisa assim, que daí repõe esse dia letivo perdido, né? Enfim, quer falar um pouco? Então, é bem assim, né? Cidade pequena, todo mundo se conhece. Eu, por ser uma educadora, era muito cobrada, né? Questão de preconceito mesmo, né? E agora, não só aceito como apoio, né? Como ele falou, né? Levo em eventos, ajudo no que posso, né? Até me sujeito a ser, como que chama? O quê? Modelo? Modelo. Paga esses micos. Muito nada, a senhora fica belíssima. E aí, às vezes, tem que mentir, né? Que vai na missa, porque senão vira uma drag. Senão ela fica basiquinha igual a Trix. Ela não, acho que ela não sabe o que é Trix, depois eu mostro foto pra ela. Acho que já fiz essa piada pra senhora, né? Falei que ia fazer a maquiagem basiquinha igual a Trix e mostrei foto dela, uma drag que é bem exagerada, com a boca ocupando a metade do rosto. Ela. Ai, ai. Então, gente, é isso. Ela, hoje em dia ela já viu vários shows meus, já foi em vários eventos que eu fui trabalhar. Alguns ela dançou até mais do que eu, se divertiu mais do que eu. Ai, ai. Já invadi palco, É isso que vendo eu ia ele sendo falar. injustiçado. Ai, gente, é igual a Madonna acabou de falar no Grammy, né? Se você tá no caminho certo, vão te chamar de barraqueiro, de louca, surtada e não sei o que, né? Infelizmente eu já peguei essa fama, mas assim, eu nunca briguei à toa. Eu sempre briguei por coisas certas e uma delas era para artistas locais serem valorizados por festas locais. Porque tanto eu morei aqui no litoral norte e em Taubaté por um bom tempo, né? E tanto aqui no litoral norte quanto em Taubaté, as festas não respeitam as artistas locais. Eu estou falando no plural, eu estou falando de todas as festas. Tanto em Taubaté quanto em Caraguá. A minha drag, por mais que ela evoluísse, gastasse milhões com figurino, com perucas, ela sempre era boicotada, nunca era convidada, por mais que todos me conhecessem,
Por mais que eu evoluísse o meu show, meus figurinos, nunca convidavam, né? Daí eu comecei a brigar, falei, gatinhas, vamos convidar as drags locais? E não só eu, né? Como outras artistas locais também têm que ser valorizadas. Resultado, fama de barraqueiro, surtado. Eles precisavam inventar alguma desculpa para dizer o porquê que não estavam me chamando, né? Mas um desses eventos eu fui aí recentemente. Ele tava tendo uma homenagem às mães das drags, chamaram a mãe de duas drags lá e não chamaram a minha, sendo que sabiam, né, que ela estava lá comigo. Ela é uma mãe de drag que apoia a Dona Sirena. Ela foi invadir o palco, eu adorei. Mas enfim, daí a minha mãe ela pegou, subiu lá no palco, falou, né, que também é a mãe de uma drag, que tem muito orgulho. Eu achei muito bonito o momento. O olho já tá quase lá, né? Já passei a sombra, ainda vai ter cílios, glitter. Mas por enquanto agora eu vou pra base, né? Pra pele. Cadê? Eu começo primeiro com uma cor mais clara do que o tom natural da pele dela. A base nova lacadinha. Agora eu vou fazer aquela base bem basiquinha, né? Aquela pele bem quase nada. Oi? Tá bem. Ah, é a cirurgia. Nossa, minha mãe ainda fez uma cirurgia hoje. E tá aqui virando drag. Bom, gente, eu dei uma adiantada aqui na minha pele, na pele da minha mãe. Na pele não, né? Eu passei batom, sombra, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. E a intenção do vídeo de hoje não era fazer um tutorial de maquiagem, e sim transformar minha mãe em drag, conversar. E o vídeo era mais sobre a conversa do que sobre a make em si. Então eu dei uma adiantadinha na make, já passei batom nela, fiz a base, fiz a minha ainda. Falta colar cílios, por glitter. A gente vai também responder algumas perguntas que mandaram pra gente lá no Instagram. E é isso, vamos lá terminar essa make pra depois mostrar aqui pra vocês como ficou o resultado. Isso eu passando cola nos Quando cílios. que eu, né, vi a Serena pela primeira vez e como foi? Senhora, Tava conversando aqui com o Natan, não lembro muito não, mas Faz... acho que foi num teatro, então o choque não foi muito grande, né, porque tava representando. faz tempo que eu tô me montando, hein, gente. Eu também não lembrava qual era a primeira vez que a minha mãe me viu montada. Mas eu lembro que desde sempre eu preparo o terreno, né? Então eu já fui preparando o terreno. É teatro, é personagem. Porque a arte drag, ela é um personagem, né? Não é uma prestação artística, é um alter ego. Eu não vivo o dia inteiro com cílios postiço, peruca, salto e espartilho. O Natan é uma pessoa extravagante, uma pessoa queer, né? Uma pessoa que se expressa, mas não é a Sirena o dia inteiro. Então eu já fui dando uma preparada no terreno, aliás, fica a dica, né, gente? Vai preparando o terreno. Quando você é drag, talvez sua família não saiba, bota um filme ali, uma coisa que hoje ajuda muito é que hoje tem muita drag na televisão, né? No Faustão tem a Pablo, a Glória Groove, tem também o RuPaul, tem vários realities. Bota ali uma série que a pessoa vai entender que aquilo é uma expressão artística, que não é nada demais, que é só maquiagem, arte, expressão. Então, acho que o truque aí é preparar o terreno, né, mãe? É. Então, né, eu tava falando, eu acho que era mais sobre isso, né, sobre preparar o terreno, contando devagar as coisas, mostrando outras referências de outras pessoas, para não ser um choque tão grande. E eu sou uma pessoa muito artística e muito expressiva desde sempre, né? O lance com maquiagem começou muito antes de eu ter contato com arte drag. Ó, o cachorro entrou aqui. Quer fazer make de drag também, fera? O contato com maquiagem foi muito antes da maquiagem de drag. Eu, minha mãe, meu avô, minha irmã, a gente foi pro Play Center. A senhora lembra em que ano, mãe? Eu sei que eu tinha uns 9 anos de idade na época. E eu fiz muita birra, me joguei no chão, ok? Pra fazer maquiagem naquele castelo do horror, aquelas maquiagens de machucado, sabe?
E eu queria muito, e a minha mãe é assim, coisa de comida é só pedir uma vez que ela sempre compra. Mas agora tranqueira é difícil. Daí eu fiz muita birra pra deixar ela fazer machucado, queria fazer. Daí ela foi e deixou eu fazer. Eu fiquei com o olho desse tamanho, assim, analisando todo o processo que o cara tava fazendo no meu braço. Eu lembro que ele passava a massinha da Slug, né? Passava a faquinha lá sem corte pra desenhar o machucado. E depois passava um sangue artificial. Eu cheguei em casa, eu fui tentar recriar aquilo com massinha que a minha mãe tinha me ensinado a fazer de trigo, com sal, uns negócio lá. Misturei com as bases dela, peguei um corante de bolo, fui fazer. E deu alguma coisa ali, sabe? Deu algum resultado. Daí eu comecei a fazer maquiagem, mas era sempre nessa linha mais de monstro. Daí depois, eu comecei a crescer. Quando chegava no meu aniversário, eu sempre ia pra um evento de cosplay e anime lá em São Paulo, que era o Anime Friends. Daí eu comecei a querer pesquisar maquiagens de personagens, né, de cosplay. Daí nisso, né, foi passando uns anos, eu já tinha feito maquiagem de terror, já tinha feito tudo. Caveira, zumbi, ai, tudo que tinha de terror já tinha feito. Daí eu fui pro cosplay. No cosplay, os personagens masculinos eram muito sem graça, gente. Eram uns ninjas com uma faixinha, uma peruquinha loira, uma peruquinha preta, no máximo um azul escuro e acabou. Enquanto os personagens femininos, né, era peruca de até cor, maquiagem, era uma outra tipo de transformação, outro tipo de figurino, eram seres mais místicos. Daí já tinha uma pulguinha atrás da minha orelha pensando assim, vou fazer um cosplay feminino, não vai dar nada. Só que, como eu expliquei, né, a gente veio de uma cidade muito pequena, eu tinha preconceitos também, né. Eu achava, não, eu sou gay, mas eu sou homem, não, tô fazendo maquiagem, mas é de terror, jamais vou fazer maquiagem de mulher. Só que daí, nessa época que eu já tava com essa pulguinha, com vontade de fazer uns cosplay feminino, atrás da orelha, começou a bombar aqui no Brasil RuPaul's. Começou a aparecer algumas drags aqui, né? Como que era o nome? Tinha um canal de drag bem antigo. Eu não vou lembrar, só lembro que tinha Pandora Yume na época. E começou assim o hype. E em 2016 eu tive a sorte de ir no Vento Festival, que foi aqui no litoral, e trouxe esses artistas de que agora estão bombando, né? Mas na época eles estavam meio que começando. Jalu, a Lineker, a Linda Quebrada, Karina Burr, ela já tinha carreira na época, né? Alguns estavam começando, outros já estavam com a carreira lá no topo, mas enfim. Eu tive a sorte de conhecer, não só assistir o show, também tem uma roda de conversas sobre gênero, cultura, arte, política. Então foi várias coisas que foi abrindo na minha cabeça. Eu tinha saído de natividade, tinha conhecido artistas que teve uma roda de conversa comigo sobre tudo, né? Sobre a vida, sobre a arte, sobre padrões, sobre gênero, o porquê que a gente segue a cisgeneridade. Ih, eu consigo falar essas palavras. A cisgenormatividade, né? E daí foi abrindo a minha cabeça, daí que eu criei a coragem para começar a explorar a maquiagem da arte drag, personagens femininos, ou não femininos, né? Porque, tipo assim, drag pra mim não é sobre imitar mulher. Tanto é que eu me visto de sereia, alienígena, cuca. Drag pra mim é muito além de gênero, é uma expressão artística muito além do que só imitar mulher. E é justamente por isso que mulheres também podem fazer arte drag, porque a arte drag não é imitar mulher, a arte drag é se expressar através da maquiagem, da transformação, penteados, figurinos e tudo mais. E eu acho que também não foi. O que isso tem a ver com o assunto anterior é que não deve ter sido um choque tão grande assim pra minha mãe, porque quando eu tava fazendo drag eu já fazia teatro, já fazia teclado, já fazia mil coisas artísticas, então só foi mais uma arte que eu comecei a fazer. Tava falando enquanto secava a colinha dos cílios, porque tem que secar, senão vira uma grande meleca. Tô com os cílios bem pequenininho. A minha mãe vive levando susto com essas coisinhas que eu deixo no banheiro, porque ela fala que parece uma faturana. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. A Cida, minha mãe conhece ela também. Você deve ter muito orgulho de seu filho ser tão talentoso. A senhora tem orgulho, mãe? Tem coisas que eu sempre falei, né? Falo até hoje, que não depende da escolha, mas o que escolher tem que fazer bem feito, né? E ele se propõe a isso. Até tem hora que eu brigo porque é muito perfeccionista, muito exigente com ele mesmo.
Como é ver o Nathan crescendo, fugindo das expectativas das pessoas sobre ele? Antes, né, eu tinha muita preocupação assim com o que os outros falavam, o que os outros pensavam. Mas a gente vai apanhando tanto da vida e vai vendo que nada tem a ver, né? A pessoa se importa, mas não tá ali para te ajudar, só para criticar. Então, se ele tá feliz, não tem que atender a expectativa de ninguém, e sim as dele. É uma coisa muito injusta e ridícula que eu já escutei falando da gente, é que o fato de eu ser assim hoje era culpa da minha mãe. E na época que eu escutei isso, eu senti raiva, né, da pessoa, porque por vários motivos. Porque ela falou isso como se o que eu sou hoje fosse um defeito, o que já é errado, porque não tem problema nenhum. E hoje em dia eu concordo, é por causa dela. Eu acho que ela ter me apoiado não me transformou em uma pessoa LGBT, porque isso ia ser querendo ou não. Muitas vezes eu queria não ser, né, pelo preconceito, por achar que era pecado. Hoje em dia eu não acredito que seja pecado alguém amar alguém. Eu acho que é pecado fazer mal a alguém. Mas enfim, por muito tempo eu não queria ser eu mesmo. Só que é o que eu sou. Eu não queria gostar de homem, gente. Gostar de homem não é escolha, é castigo. Se eu pudesse escolher não gostar, eu não gostaria, não. Homem só apronta, somente. Mas enfim, minha mãe ter me apoiado, ela não me transformou em LGBT porque eu nasci LGBT, né? Eu sou isso, não tem como eu deixar de ser eu. Mas transformou em alguém com uma profissão, com um talento. Porque se não fosse o apoio da minha mãe, talvez eu acho que eu estaria aí em um emprego igual eu estou agora, né? Que eu, como maquiagem, a arte não estava sendo tão valorizada assim. Eu estou em um emprego normal, no comércio, que dá um salário mínimo, que pagaria, se eu não estivesse junto com a minha mãe, pagaria só o meu aluguel e só a minha comida. E eu não ia ter a oportunidade de estudar teatro, teclado, piano, circo, maquiagem, tudo que eu fui estudar. Eu não teria a oportunidade de ter estudado isso se não fosse o apoio da minha mãe. Então eu acho que assim, quando as amigas acham que vai estar apoiando, vai estar incentivando a pessoa a ser ou não ser alguma coisa, isso é uma coisa ridícula. Primeiro, que isso não deveria nem ser uma preocupação. E segundo, que as pessoas vão ser LGBTs, você querendo ou não. Eu acho que o que o apoio muda é que vai ser uma pessoa sem tantos traumas e talvez com uma profissão, com um estudo. O apoio da minha mãe que me causou foi isso, né? Ela ter me apoiado causou que eu virei uma pessoa LGBT, mas uma pessoa LGBT estudada, com algum talento, com alguma educação. E eu sou muito grata a isso, porque ela me ajuda muito. Tipo, se não fosse o apoio dela, tudo que eu trabalho, eu não ia conseguir estar comprando meu figurino, minhas perucas. E a gente sabe qual é a realidade do Brasil. Um salário mínimo, um emprego normal, assim, de vendedor, essas coisas. A gente mal consegue pagar aluguel, comida e tudo mais. E eu só consigo investir na minha arte porque minha mãe me apoia. Estamos quase terminando. Daqui a pouco a gente vai voltar pro close final. Agora eu vou passar um glitter nela, a gente vai pôr um look e já já a gente volta pra mostrar como ficou o look das duas. Ah, e a gente não fez um nome de drag pra senhora. Tem que ter um nome de drag. O que a senhora acha? Dá pra misturar um nome de divas que a senhora gosta. A senhora imitava Cyndi Lauper, me imitava. Tem mais alguma outra diva icônica da sua época que a senhora gostava muito? Tina Turner? Tina Lauper? Não. Cyndi Turner. Comentem aí, gente, o nome que vocês acham que combinaria de drag pra minha mãe. Fecha de novo. Calma, secando já. Comentem aí o nome de drags que vocês acham que combina. Tinha um negócio também de misturar nome de rua que você morou com nome de animal de estimação. A senhora tinha. Como que era? Pituca? Pituca Lauper. Já volto, gente. Fazer umas poses. Então, gente, esse foi o resultado final das maquiagens. Serena McQueen e Serena Mother, ou Mother McQueen. A gente ainda não decidiu qual vai ser o nome drag da minha mãe, mas olha, belíssimo.